A minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, aleluia, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Nós te adoramos, Pai. Que o Senhor possa restaurar os nossos sonhos. Aleluia. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Adore o nome dele. Me chama pelo nome. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita. Aplauda o nome de Jesus, dê glória ao nome dele, aleluia, mais forte que é para Jesus, amém. Graças a Deus. Pode sentar no seu lugar, em nome de Jesus. Mas aí veio alguns empecilhos, algumas coisas, não deu para a gente continuar. Estamos nesta tarde, em nome de Jesus, retomando hoje esse trabalho social da nossa igreja, amém? Comemorando o Natal, né? Comemorando a alegria da salvação que é Jesus, né? E a partir de hoje nós estaremos retomando o trabalho social com a entrega da sopa, né? Que o pessoal gosta muito. A irmã Marlene disse: oh, cadê o rapaz da sopa? Nunca mais chegou, nunca mais veio. E a partir desse mês que vem nós vamos voltar em nome do Senhor, amém? Amém. Que vocês, ao receberem deste donativo que hoje vai ser entregue, nós não temos recurso para atender toda a comunidade. Esse é o nosso sonho. Deus vai fazer realizar em nome do Senhor, mas aquilo que nós conseguimos é de todo o coração, e que o Pai Todo-Poderoso possa trazer alegria na sua casa ao você receber, amém? E todos nós possamos entender qual o principal motivo do Natal. Eu creio que cada um aqui já tem idade suficiente, que não é apenas, né, uma luz brilhando, né, uma árvore de Natal, nem presente, mas é o Salvador, Jesus Cristo. Ele que se fez, a Bíblia diz, deixou todo o resplendor da sua glória e veio se fazer homem, pecador como mim e como você, para poder trazer salvação. Amém? E eu creio que nós vamos orar também nesta tarde, para que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, realizar teus sonhos. Quem sabe, para muitos 2025 foi um ano abençoado, mas para outros foi um ano difícil, de luta, de perca, de tanta coisa aconteceu. Mas saiba que Deus está no controle de toda a situação, né? Meus irmãos, Pai do Senhor para todos, boa tarde. É como disse o pastor Leonardo, a maior parte de vocês me conhecem já, né? A gente, ali no bairro, a gente já fazia esse trabalho todo mês de novembro, eu acho que vocês lembram. E paramos e eu fiquei pensando em fazer de novo. E agora eu me encontrei com o pastor Leonardo, qual ele me deu a honra de estar ali na igreja dele, cultuando a Deus, né? Porque crente não visita, crente cultua, né? E esse projeto dele é o projeto que eu tenho no coração também, de fazer isso. Uma coisa interessante é que a gente sabe que é
parte pequena que a igreja faz não é o tudo, porque o tudo quem faz é Jesus, né? Então vocês nessa tarde estão sendo abençoados, esse bairro também está sendo abençoado com essa igreja, que tem uma visão diferente, que pensa diferente, que age diferente. E eu quero ler um texto da palavra do Senhor nessa tarde e já intitular com alguém fazendo a diferença. E quando eu leio a palavra, que eu sei que muitos de vocês lêem a Bíblia, não é? Vocês conhecem a Bíblia, tem muitos que são da igreja aí. No capítulo 6 do livro de João, onde fala da multiplicação dos pães. Então chama a sua atenção para você meditar na palavra e depois eu farei uma reflexão em ligeiros tempos. Capítulo 6, versículo 1 diz assim: depois disto partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que era de Tiberíades, e a grande multidão o seguiu, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para este comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe dizendo: 200 dinheiros de pão não lhe não seria, ou seja, 200 dinheiros de pão não bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes, mais que isto para tantos. E disse-lhe Jesus: mandai-o assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, e o número era quase de 5.000. E Jesus tomou o pão, e havendo dado graças, o partiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também todos os peixes que ele queria. E quando estava saciado, disse aos seus discípulos: recolhei pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevada. Sobreveram aos que haviam comido. Vendo, pois, isto, aquele homem, o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este verdadeiramente é o profeta que deveria vir ao mundo. Até o versículo 14, tendo lido 14 versículos desse capítulo 6 de João. E quando eu disse a vocês, alguém fazendo a diferença, eu não sei se vocês lembram aqui que a gente falou que um discípulo chamado André achou um moço no meio daquela grande multidão que ali estava, e aquele moço, em outra tradução da Bíblia chama jovem, outro chama mancebo, ele foi também para ouvir os discursos de Jesus, o ensinamento de Jesus. E só ele levou pão e peixe. Por isso que ele fez a diferença entre todos. Vocês observam que era quase 5.000 pessoas, ou 5.000 pessoas. Mas ninguém estava fazendo a diferença que aquele mancebo estava fazendo.
E quando Jesus viu, já que a noite, o crepúsculo da tarde já estava próximo a chegar, e aquele povo passou o dia todinho ouvindo a palavra, precisava também se alimentar, porque uma das coisas que é muito incluso no Evangelho é isso. Tem pessoas que querem encher a cabeça da pessoa com a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas nunca chega para cumprir nenhuma necessidade. Se a pessoa precisa mesmo de 1 quilo de sal na casa. Não é verdade, meu pastor? E Jesus, ele sempre se preocupou com 2 lados do ser humano. Primeiro, o lado espiritual. Primeiro, ele deu a palavra para tratar a vida espiritual. Mas depois ele viu que precisava também do alimento físico. Então ele disse: como é que a gente faremos para dar de comer a esse pessoal? Então Felipe disse: olha, se a gente tivesse aqui 200 dinheiro, não dava para comprar comida para dar para esse povo. Mas Jesus falou isso, já sabia bem o que ele podia fazer, porque ele tinha todo o poder de fazer tudo em todos. Então André, eu chamo André um discípulo que enxerga, tem visão, né? E assim, meu pastor, o Evangelho é feito de visão também. Se você não tiver visão, você fica perdido no espaço. Não sei como André viu aquele moço, aquele jovem, aquele mancebo, que na sua fogezinha, no seu bisaque lá, tinha 5 pães de cevada e 3 peixes. Tem tradição de 3, tem tradição de 2 peixes. E ele disse: olha, mestre, aqui não tem nada a não ser esse rapaz que eu encontrei aqui no meio da multidão, e ele está com 5 pães e 3 peixes. Jesus disse: é tudo que eu quero. É tudo que eu quero para fazer milagre. Então o que eu quero dizer para cada um de nós nessa tarde, que todo mundo quer viver uma vida abençoada por Deus. Todo mundo fala da palavra de Deus, mas Jesus honra muito quem faz a diferença. E nessa tarde aqui eu vejo a diferença. A igreja Aliança com Deus, ela está entrando com a palavra e também o alimento, para que vocês não passem esse Natal. Eu não sei se tem pessoas aqui, mas eu já ministrei em lugares da pessoa não ter 1 quilo de açúcar no seu armário. E ver tantos comerciais bonitos nas televisões, ver tantas propagandas bonitas, e a pessoa não ter 1 quilo de arroz, um pão, um café, um açúcar, um fubá. Não é verdade? E se a gente observar, a gente está vivendo um tempo que não é mais para ver essas coisas. Porque se todos tomar o exemplo daquele jovem que ele abriu mão do seu lanche, ele não se ofereceu. André teve a visão, disse: ó, esse moço aqui tem. Porque sempre Jesus se apodera de alguém que tem. Tem que ter coragem, tem que ter vontade, tem que ter amor. Porque, irmão, o Evangelho não só é abrir a Bíblia e pregar. Há 40 anos que eu prego Evangelho, já fui em vários lugares, o pastor também já passou por muitas experiências, sabe? E a Bíblia Sagrada nos diz que não adianta você ir na casa do irmão e montar lá em cima de uma cama e você orar por ele, falar que Jesus ama ele e é tão bom, e o irmão com a barriga roncando de fome não tem um pouco para comer. Não é verdade? Então, esse garoto aqui, irmãos, que estava no meio da multidão, ele abriu mão do lanche dele, que alguém disse para Jesus que ele estava com aquele lanche. Ele poderia até dizer assim: não, o lanche é meu, não vou dar para ninguém. Não é verdade? Mas ele abriu mão. E no momento em que ele abriu a mão, Jesus se apoderou daquela ação e alimentou 5.000 pessoas. Aí eu pergunto a vocês, se todos que usam a Bíblia, né, que
intitula um ministério, alguma coisa, fizesse, né, irmãos? Fizesse isso, né? Abrisse mão. Eu já, chegou época na minha vida, eu vou dizer porque você não sabe onde foi bonito pensar. Eu estava com 50 reais no bolso para pagar a água e luz da minha casa. E Jesus mostrou, vai chegar um senhor na tua casa aí e dá esse dinheiro para ele. E eu fiquei entre dois pensamentos. Peraí, se eu não pagar a água e a luz, será que não conta não? Porque 50 reais quase não vale mais nada hoje, mas há uns dias atrás valia muita coisa. E quando eu dei a fé, eu estava debaixo até do meu carro mexendo, aí eu vi quando se aproximou a pessoa, muito conhecida nessa cidade. Eu digo, meu Jesus, não era pessoa que não ter vindo não. Mas quando Jesus fala, ele cumpre. E quando a gente abre mão, ele é quem faz o milagre. Quando ele chegou, se aproximou de mim, aí contou a história dele, contou o que estava passando, a situação. Disse, olha, um cidadão que era rico na cidade. Quando eu vi a história dele e os 50 reais no bolso, eu não disse nem a mulher. A mulher podia questionar, né? Eu peguei 50 reais, peguei a toma. Ele disse, não, eu não vim aqui atrás disso aí não. Eu disse, tome isso aqui que está queimando o meu bolso. Leve. E eu digo a vocês, até hoje Jesus tem multiplicado. Ele só tem multiplicado na minha vida. Glória a Deus. Só tem multiplicado. Então a gente está vivendo um clima, irmãos, está difícil para todo mundo. Mas para quem acredita no poder de Deus, Ele ainda faz milagre. Amém, Jesus. Ele ainda liberta, Ele ainda cura. Ele resolve o problema da tua família, da tua casa, do emprego. Ele ainda resolve, Ele ainda é poderoso. Hebreu diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então, mas alguém deve abrir mão, irmãos. E esse alguém hoje aqui nesse bairro do Arlindo Cavalcante, não é o nome dessa rua? Eu conheço Rua 2. Nessa placa aqui, não foi à toa que veio para aqui. Igreja, aliança com Deus. Você sabe que a aliança é um pacto, né? E pacto tem que ser cumprido. Né, pastor? Então, essa rua passou a ser abençoada, não somente com a Bíblia, mas também com aquilo que vocês vão olhar na mesa de vocês e vão dizer, eu não vou passar o meu Natal como se diz, em preto. Jesus providenciou alguma coisa. E essa sexta que estão aqui, foi alguém que abriu mão também com a campanha com o pastor. Né, pastor? Alguém também que abriu mão. Então o evangelho é assim, irmão. Se um abrir mão, o outro abrir mão, a bênção de Deus cai para todos. Deus abençoe ele, né? Então aquele jovem, ele poderia ter dizido assim, não, o lanche é meu, eu não dou não. Né? E André não tinha nenhuma obrigação nem de dizer que ele tinha. Se a gente for para dicionário, vai dizer, André, ele se precipitou. Mas não, irmão. Quando Jesus quer fazer, ele se apodera de alguém. Glória a Deus. E nessa tarde ele está se apoderando da igreja Aliança com Deus, com o pastor Leonardo e todo o corpo da igreja para abençoar famílias. E uma coisa eu quero dizer a vocês bem claro. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. E eu tenho certeza que no coração do pastor, eu não estou aqui exaltando ele, não, que a gente se conhece de longas datas, mas se aproximamos agora. Mas quando Deus coloca no coração de alguém para abençoar o povo, Deus faz. Pastor, não só vai ficar nesse aqui não, porque vocês só não têm o Natal. Vocês têm 360 e poucos e 5 dias. Se for bissexto, 366 dias. Que vocês vão precisar de um remédio. Tem crente, irmãos, precisando de um remédio de 5 reais e não tem condição de comprar. E às vezes, me desculpa a expressão, está indo a um sermão de alguém que faz aquele sermão bonito, que faz você chorar.
Mas você volta para casa, recebeu a palavra de Deus, mas o corpo ficou doente. Cuidou do corpo, né, pastor? Então, o que eu peço a vocês, eu estava dizendo ao pastor Leonardo, eu dirigi a Assembleia aqui, muitos lembram, 5 anos, e evangelizando nesse bairro quase todo aqui já. E meu objetivo, o meu coração é estar do lado do pastor Leonardo, independente de rótulo, de título, placa, porque só tem um que é Jesus mesmo, para a gente estar enganjado nesse propósito. Amém, Jesus. Das crianças, né? Para que coisa melhor, né, pastor? Do que fazer uma criança rir. Eu já fiz ali na bandinha 70 crianças, fazer ele rir. Eles saíram rindo, alegre, feliz. Coisa que nós não tivemos na infância. Coisa que nós não tivemos na infância. Quem tem da infância da gente sabe que nós não tivemos. Mas hoje, irmão, se alguém pode abrir mão, abra mão. Uma coisa muito interessante que eu tenho observado esses dias que eu estou indo lá cultuar, é que o pastor Leonardo, ele usa o pé da letra da Bíblia como dízimos e oferta, que muitas pessoas são contra. Mas você só é contra dízimo e oferta numa igreja quando você nunca precisou dela. No dia que você precisar, você diz, a partir de hoje eu vou ser fiel. Porque você está abençoando, não é o pastor não, porque o pastor, Deus já cuida dele. É a obra. É alguém que vai chegar na casa do pastor, pastor, cortaram minha luz, pastor, cortaram minha água, pastor, no meu armário não tem nada, na minha geladeira não tem nada. E o pastor coçar a cabeça e minha filha também não tem nada aqui para dar a você agora. Mas quando alguém abre mão, há providência de Deus. Se você crê, diga amém. Levanta a sua mão assim, diga amém. Amém. Diga comigo, eu creio. Eu creio na providência de Deus, na minha vida, na minha família. Aplauda Jesus. Obrigado, Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Você possa guardar essa palavra, abra a mão, e que você pode hoje de abrir a mão hoje é da sua alma entregada a Jesus. Que nessa tarde você possa entender tudo que somos, tudo que temos é por Ele e para Ele. Sem Ele, João capítulo 1 vai dizer, sem Ele nada do que foi feito subsiste. Então, se a gente quer ter paz, quer uma vida plena, abençoada, está aí 2026, novinho, mas só vai ser novo se você agir novo, com a mente nova, um pensamento novo, de uma forma diferente. Aí o céu vai se abrir e vai te ajudar e vai te dar vitória. Amém. Amém? Se insistirmos no egoísmo, como falou o pastor, esse jovem poderia ter dito, não vou dar o meu lanche não, e ter se negado. Jesus com certeza ia providenciar o alimento para esse povo, mas aquele jovem não seria lembrado até o dia de hoje. Mas ele abriu mão e foi multiplicado. Jesus matou a fome de todos eles. Diga amém. Amém.